já me acompanham há mais tempo, um texto da Bíblia que sempre me chama a atenção, e que eu nunca tinha pregado, eu só tinha feito comentário de rodapé, é a experiência de que Pedro, a gente sempre fala que Pedro foi o cara que afundou no mar, quando saiu para andar sobre as águas com Jesus, não é verdade? Mas eu sempre comento que não, Pedro foi o único ser humano fora Jesus que andou sobre as águas por algum tempo. E a gente muitas vezes, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa sobrenatural, a gente fica mais feliz de ver quando não dá tão certo, lá no fundinho da alma, porque se dá muito certo, aquilo nos confronta, porque se a gente vê alguém fazendo algo extraordinário, a gente vai se sentir um tanto confrontado, e falar, puxa vida, eu preciso também crescer na minha experiência, eu preciso crescer com o Senhor. A gente tem dificuldade de falar bem das pessoas, a gente tem mais facilidade de compartilhar quando é alguma coisa ruim. Normalmente coisa ruim a gente compartilha sem nem checar se é verdade. Coisa boa a gente quer todos os documentos que comprovem. É mais fácil chorar com os que choram, porque a gente vai chorar com alguém que está passando alguma coisa difícil. Então, já que está passando coisa difícil, eu vou, porque daí eu vou me sentir até melhor, porque eu não estou passando alguma coisa tão difícil assim. Mas alegrar com os que se alegram é uma coisa que nós não temos tanta facilidade, porque significa que nós vamos reconhecer que alguém está vivendo alguma coisa extraordinária, e isso talvez nos confronte. Que coisa, como é difícil lutar contra a nossa humanidade, não é verdade? Como é importante a gente conseguir fluir no Espírito, deixar o Senhor falar através de nós a vida de Cristo que está naqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então não somos mais quem nós éramos, somos transformados a ser aqueles a quem o Senhor nos chama a ser, e essa transformação ela acontece a partir de experiências de fé, crescimento na palavra, vida de oração e vida de comunhão, porque é entre os irmãos, é na reunião dos irmãos que o Senhor ordena a bênção para sempre. Há um poder na nossa unidade, há um poder na nossa concordância, há um poder dado por Deus nas nossas reuniões. Por isso que o diabo quer tanto impedir que a gente se reúna, por isso que tantas pessoas têm dificuldades nos domingos para irem se encontrar e congregar, não é isso? Como é uma luta, qualquer programa é mais fácil de fazer. Mas então o Senhor, Ele registra experiências poderosas de homens e mulheres na Bíblia, e também nos mostra as fraquezas de homens e mulheres na Bíblia. Por que Ele faz isso? Porque quando a gente vê as fraquezas, a gente fala, puxa, se pessoas iguais a mim podem fazer coisas extraordinárias, eu também sou chamado para fazer e viver em nome de Jesus. Você concorda com isso? Diga amém. Você também foi chamado para viver coisas extraordinárias com o Senhor, e nós temos então que abraçar estas extraordinárias coisas na palavra. Então eu vou te convidar a abrir comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, eu vou ler do 22 em diante. Acompanhe na sua Bíblia, confira se está certinho aí. Se você quiser, você pode acompanhar a leitura aqui na tela também. Isso. Revista atualizada é a minha. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero que você abra seu coração para olhar Pedro, porque algumas das
guias de decisão que levaram Pedro a querer sair do barco e andar sobre as águas, estão disponíveis para você e para mim de algumas maneiras, e é isso que eu quero focar para vocês nesta manhã. Primeira coisa é que a gente vê os discípulos lidando com uma tempestade, e aí a gente pensa assim na nossa vida. Eu sei que você nunca viveu tempestade, eu já vivi algumas tempestades. Davi, já viu tempestade na vida? Quando a gente era lá do EBD, então edificar a casa na areia ou edificar a casa na rocha é a nossa opção, e a Bíblia não fala porque se vier a tempestade, mas fala quando vier a tempestade, a casa edificada na rocha vai prevalecer e a casa edificada na areia vai cair. Então, não é uma questão de se haverá alguma tempestade na vida, mas a verdade é que quando a tempestade na vida vier, nós que estamos então com a casa alicerçada na rocha, não vamos sofrer tantos danos assim, mas quem está na areia vai ter que muitas vezes recomeçar a vida do zero, porque muitas vezes a tempestade acaba com tudo que estava construído antes. Mas o que é interessante nesse texto é que não é que os discípulos saíram para atravessar o mar no barco e a tempestade os pegou de surpresa, mas na verdade Jesus os compeliu a embarcar e passar adiante. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que havia uma tempestade a caminho daquela jornada deles pelo mar. O Senhor Jesus, Ele vai nos colocar muitas vezes em situação de tempestade. Jesus vai nos encaminhar a situações difíceis na vida para fortalecer a nossa fé. O evangelho verdadeiro não é aquele que diz que nada de mal vai acontecer na tua vida, você não vai enfrentar problema, você não vai enfrentar dificuldades, vai dar tudo certo, você vai ter paz e sossego, porque isso não é possível neste mundo em que vivemos. O mundo jaz no maligno, o império das trevas está estabelecido aqui ao lado, e o Senhor, Ele quer mais do que nos dar paz, sossego e conforto. Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos firmar, Ele quer nos fazer ser poderosos em fé, Ele quer revelar mais da vida dEle em nós, Ele quer nos transformar, Ele quer nos levar a crescer no conhecimento dEle, porque Ele não tem interesse em gerar um monte de menino mimado, faça tudo, tá tudo bem, cuidado, Ele não quer fazer isso com você e comigo. Ele quer nos levar à maturidade espiritual. Não há maturidade espiritual sem confronto, não há crescimento sem oposição, não crescemos na fé se não tivermos experiências em que é necessário usar a fé, quando a lógica, o raciocínio, a sua bagagem de vida, o seu conhecimento não podem resolver a situação que você estará enfrentando. E sabe por que Jesus faz isso com você? Porque Ele te ama, aleluia, porque Ele quer se revelar a você. Ele não faz isso por mal. Então entenda, se você passa por situações difíceis na vida, dê glória a Deus, porque Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Nós precisamos perseverar no Senhor, isso é bênção. Então, provação, tribulação, tempestades são bênção, porque o Senhor estará conosco. Você não está mais sozinho na sua vida, perdido no meio do oceano, mas Jesus sabe onde o seu barco está, Ele sabe onde a tempestade vai pegar. Ele está lá no monte, aqui ele estava lá no monte orando, mas ele estava com o GPS espiritual ligado. Ele sabia tudo o que estava acontecendo a bordo, ele sabia o lugar que estava o barco, e ele sabia que era para chegar do outro lado. Cara, talvez você puser um pouquinho de retorno para mim e abaixar, talvez seja melhor para mim. Então, Jesus, Ele compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dali para o outro lado. Então, quando Jesus manda você ir para o outro lado, e vem uma tempestade no meio, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou: vai para o outro lado. Jesus foi pego de surpresa. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe antes. Aliás, tudo que nós estamos vivendo já aconteceu na eternidade. Então, Jesus, Ele vai nos encaminhar a situações difíceis para fortalecer a nossa fé. E isso que é interessante, que aí chega a tempestade. Você já pensou, de onde foi que Pedro tirou essa ideia de que ele podia
andar sobre as águas com Jesus? Você pensou nisso já assim? Talvez você tenha pensado, eu que nunca tinha pensado. Da onde que veio isso, né? Porque como que o Pedro teve essa inspiração de fé? Então, eu pensei em algumas coisas aqui, eu vi alguns textos que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu posso pensar acerca disso é que um pouco antes desta tempestade, se você voltar aí na sua Bíblia para Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, você vai ver uma situação muito interessante. Então, versículo 23, já está, 23, isso. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, aleluia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Então veja, a descrição aqui é de que a tempestade era, sobreveio no mar uma grande tempestade, o barco era varrido pelas ondas. Essa experiência aconteceu um pouco antes. Onde Pedro estava junto com os discípulos, lembra que Pedro era um cara fera de mar, ele era pescador, não é isso? Conhecia tudo de marés, conhecia tudo de peixes, conhecia tudo de embarcações, passou a vida dele imerso, sem fazer trocadilho, nessa situação de mares, oceanos, tempestades. E o que ele percebeu? Que pela narrativa de Mateus, esta experiência agora, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Era uma tempestade não tão intensa quanto aquela que ele já tinha vivido. Só que se você vai para o relato de de Marcos, o que acontece? Eles não conseguiam avançar, então eles estavam remando. Não dava para usar a vela da maneira tal que o vento era contrário. Eles estavam fazendo um esforço terrível e não conseguiam avançar, não conseguiam ir para frente, não conseguiam sair daquela situação, e aí aquela tempestade tinha um impacto mais importante para o que eles estavam vivendo. Então, nós podemos perceber o quê? Que Pedro, ele deve ter prestado atenção naquela tempestade, diferente da outra. Estou hipotetizando. Você pode hipotetizar um pouco a mais, mas deixa eu acabar o raciocínio e você vai entender onde eu quero chegar. Então, porque já tinha passado uma experiência semelhante, uma experiência até mesmo mais intensa do que aquela, ele já não estava pego de surpresa em alguma coisa nova. Jesus, ele vai cuidar da intensidade do nosso treinamento. Ele vai dosar exatamente o que a gente pode ou não suportar. Tanto é que na primeira tempestade, Jesus estava com eles no barco. Dessa vez, agora vamos subir de nível, agora vão vocês, e vocês podem pensar que vocês estão sozinhos, mas Jesus estava lá de cima do monte, orando e sabendo o que estava acontecendo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Sabe que horas é a quarta vigília da noite? 3 da manhã. Quantos de vocês já acordaram assim durante a semana, olha no relógio, é 3 da manhã? Estou fazendo uma estatística, levanta bem alto. O que é isso? Vocês marcam encontro 3 horas da manhã, de acordar para orar? Não? É coincidência isso aqui? É interessante, né? É um fenômeno, 3 horas da manhã, é uma hora muito interessante para a gente orar. É uma hora que dizem que as trevas fazem muitas coisas, então é uma hora interessante para Deus acordar os crentes para orar. Se você acordar às 3 da manhã a próxima vez, em vez de ficar chateado, em vez de reclamar o que está acontecendo, faz uma coisa útil, ora por mim, por favor, eu agradeço. Ora pelos irmãos, ora por nós, ora pela sua casa, ora pela sua vida. O Senhor está te chamando para a oração. O Senhor está chamando, veja quantas pessoas acordam 3 horas da manhã.
é uma hora boa para orar. E se você acordar e orar, eu prometo para você que quando você acordar, você vai acordar bem para caramba e não vai ter tanto sono assim. Agora, se você ficar preocupado pensando no que você tem que resolver no dia seguinte, você vai acordar acabado. Então, se você aproveitar para orar, você destrói a estratégia do maligno de te perturbar à noite. E você faz um estrago ainda maior se você orar, principalmente orar por todos nós. Orando uns pelos outros, as coisas mudam. Mas veja, 3 horas da manhã, então, é um horário que tem uma certa aura de, eventualmente, medo aparecer. Veja que coisa, Jesus foi caminhando pelo mar para encontrar os discípulos. Eles olharam Jesus caminhando pelo mar. E o que eles pensaram? É um fantasma. Sabe por que eles pensaram que é um fantasma? Porque, não sei se você já percebeu, mas esses caras marinheiros têm muitas superstições, têm muitas lendas, né? Tem muitas coisas assustadoras do mar. O mar é uma coisa interessante, né? O mar, a Bíblia diz que quando o Senhor refizer novos céus e nova terra, o mar não vai existir na nova criação. Interessante isso. O fato é que muitas vezes, dependendo de como você e eu estamos envolvidos na tempestade da vida, e o Senhor começa a mover uma solução para nós, se aquela solução não vem exatamente do jeito que a gente espera, ou se parece que o que vai acontecer vai piorar o que a gente está vivendo, a gente acaba vendo um fantasma também, não é verdade? Às vezes o Senhor já está movendo a nosso favor, Ele já está preparando a solução, Ele já está começando a se revelar, Ele não solucionou ainda, Ele só quer que a gente saiba que Ele está conosco no barco, mas a forma de pensar, ficar muito mais focado no medo do que focar no Senhor, focado na situação do que focar nas experiências que nós tivemos antes, pode nos levar a não reconhecer imediatamente que o Senhor Jesus começou a trazer uma solução, começou a trabalhar para transformar aquilo que nós estamos vivendo, porque Ele tem a maneira dEle de trabalhar. Eu não sei quanto a vocês, mas tem pessoas que têm um roteiro muito legal de oração. Senhor Jesus, olha, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e aquilo. Então, sabe, Jesus, faz assim, olha, vira à direita, depois vira à terceira esquerda, bate na porta, entra pela janela, traz aquela pessoa, me dá uma resposta, faz não sei o quê, em nome de Jesus, amém. Eu sei que vocês nunca fizeram aquela oração que você quer dizer para Jesus exatamente o que Ele tem que fazer, mas eu já fiz algumas, sabe assim? Jesus, o jeito de resolver essa situação é essa. E quando nós fazemos isso, o Senhor passamos a ser nós, e o Senhor passa a ser nosso servo. A gente quer que Ele faça o que a gente pediu para Ele fazer, do jeito que a gente pediu para Ele fazer, e ai dele se não fizer do jeito que a gente pediu, porque a gente vai embora, a gente para de orar, a gente fala, não brinco mais, não vou na igreja, e aí vai quebrar o reino de Deus, porque você decide que não vai mais na igreja, porque Jesus não respondeu a oração do jeito que você queria. Eu sei que não é com vocês, é outras pessoas, mas comigo já aconteceu isso. Então, quando Jesus chegou naquela situação, no meio daquela tempestade, andando sobre as águas, era algo impossível de acontecer. Como que podia ser uma pessoa agindo ali? E muitas vezes na situação que você e eu estamos passando, alguma coisa que começa a acontecer parece uma solução impossível daquela que nós esperamos, se o nosso foco estiver em olhar para o problema, para a situação, para a circunstância, como eles fizeram. Eles esperavam o quê? Que o vento parasse, que eles pudessem içar a vela de novo, ou que eles pudessem remar melhor, e eles pudessem sair daquele lugar, porque essa era a lógica humana de pescadores, pecadores, lutando contra o seu pecado de incredulidade. Mas o que aconteceu então? Jesus estava andando sobre as águas com eles. Agora sabe o que eu fui ver? Se eles conhecessem a Bíblia deles, eles teriam tido a chance de reconhecer Jesus naquela situação. Sabe por quê? Porque não é uma coisa absurda Deus se mover sobre as águas. No livro do Gênesis, no capítulo 1, logo no início da criação, vocês vão perceber o quê? Gênesis 1:1, no princípio, todo mundo sabe de cor, criou Deus os céus e a terra. Mas veja agora, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aleluia! Se você não conhecer a sua Bíblia,
no meio de uma situação diferente daquela que você está acostumado, e se Deus começar a se mover de uma maneira bíblica, mas que você não esperava naquela situação, você e eu corremos o risco de não compreender o que Deus está fazendo. Mas tem mais. Salmo 29, 3. Salmo 29, 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, aleluia! O que Jesus estava fazendo naquele momento? Cumprindo a palavra. Ele estava sobre as águas. A coisa mais normal do mundo para Deus, segundo a palavra de Deus, é também mover-se sobre as águas. Não foi nada de extraordinário para Jesus, mas algo totalmente extraordinário para os discípulos que estavam no barco, não lembrando que Jesus disse para eles atravessarem e chegar do outro lado, não lembrando que Jesus já tinha acalmado uma tempestade algum tempo antes. Então eles podiam começar a falar: puxa, que legal, o Senhor Jesus está nos provando nessa situação, vamos orar para que o mar acalme, vamos orar para que a tempestade pare, vamos lembrar que a palavra do Senhor vem sobre as águas, o Espírito do Senhor está sobre as águas, não precisamos temer diante dessa situação, porque nós já vivemos algo parecido, a Bíblia tem revelação sobre algo parecido. Então o que eu preciso fazer nesse momento? Reunião de oração, 12 pessoas para orar, gente, é poderoso, porque ninguém podia ir embora daquela reunião, todo mundo tinha que ficar até o fim, sabe assim, não tinha nada para fazer mais importante que não fosse orar por aquela situação, buscar a face do Senhor, buscar uma situação, uma solução para uma situação que já tinham vivido. Eu aprendi uma coisa uma vez, lendo o Augusto Cury falar, ele disse que quando a gente entra em ansiedade, a gente como que fecha o canal de acesso ao banco de memórias da nossa vida. Por que a Bíblia fala para a gente assim, não ande ansioso de coisa alguma? É para a gente fazer o quê? Não andar ansioso de coisa alguma. Por quê? Porque não é para andar ansioso. Mas por quê? Porque não é para andar ansioso. Deus manda a gente não andar ansioso de nada. Todas as vezes que nós andamos ansiosos, porque nós somos responsáveis, porque nós temos que tomar uma decisão, nós estamos desobedecendo ao Senhor. E o que ele explica é que a ansiedade bloqueia o acesso ao banco de memórias de experiências anteriores que nós vivemos. Nós aprendemos ao longo da vida com as situações de aperto e dificuldade que nós vivemos, nós já desenvolvemos soluções criativas, mesmo alguém que não é do Senhor, mesmo quem não conhece a Cristo faz a mesma coisa. Então tudo que eu já experimentei, que eu vivi antes, agora eu sei resolver, porque como eu posso acessar as minhas memórias, eu posso tomar uma decisão baseada em experiências anteriores, isso vai me ajudar na tomada de decisões. Mas se a ansiedade bloqueia o acesso ao banco de memórias, nós tomamos decisões como se fosse a primeira vez na nossa vida. Nunca vivenciamos nada parecido e tomamos a decisão normalmente errada. E depois que passa a ansiedade, a gente vê o resultado daquela decisão. Eu sei que não aconteceu com vocês ainda, mas eu falo, mas como é que eu tomei essa decisão? Mas por que eu fiz isso? Eu já tinha vivido assim, por que eu fiz isso? Eu já fiquei desesperado algumas vezes. Alguém também? Porque nós tomamos a decisão sem acessar o banco de memórias, de experiências. Isso aqui é o homem natural, mas o homem espiritual, nós perdemos a oportunidade de acessar o banco de informações do céu, nós perdemos a revelação, nós não ouvimos o Espírito Santo falar, nós não nos lembramos de textos e promessas, e nós vamos tomar a pior decisão possível, porque a ansiedade atrapalha tudo na nossa vida. É por isso que Deus fala para você e para mim, não ande ansioso de coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque se eu e você andamos ansiosos acerca de alguma coisa, nós estamos afirmando que esta coisa é maior do que o nosso Deus. Tempestade, palavra de Deus, erraram. Então o que eu posso tirar daqui é, não vamos reconhecer a presença constante de Jesus
se o medo nos dominar. No amor não existe medo, 1 João. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento, e quem não ama, quem teme, não é aperfeiçoado no amor. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus para vencer o medo, porque o Senhor sabe que nós vamos passar situações de medo na nossa vida, tempestades, dificuldades, ameaças. Agora veja, versículo 26, voltando para o nosso texto base de Mateus 14. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que eles tinham que fazer nesse momento? Jesus, fantasma, falou: eu não sou fantasma, eu sou Jesus, não temam. O que eles tinham que fazer? Acalmar. Mas o Pedro foi tremendo, ou estava tremendo. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor. Isso é interessante. Em situações difíceis da nossa vida, muitos de nós fazemos o quê? Olha, se é de Deus, que seja assim. Se não for de Deus, o Senhor abre a porta ou fecha a porta. Se é de Deus, né? Ainda assim, a gente está começando a querer crer que Deus está agindo naquela situação. Olha, se é de Deus, o Senhor confirma. Se Ele confirmar, não é mais fé. Lembra disso? A fé, ela vem antes para gerar o que a gente espera. Constatação de alguma coisa não é fé, é óbvio, Deus já fez. Aí a gente perde a oportunidade de experimentar coisas extraordinárias quando a gente só quer ver a coisa pronta para falar: agora eu acredito. Aí o Tomé não foi o discípulo mais bem falado por Jesus na sua história, embora seja um cara tremendo também. O Tomé saiu com os 12 e com os 72 ou 70, quando eles fizeram milagres, expulsaram demônio, viajaram todas as casas e tudo mais. O Tomé foi extraordinário depois, mas nós, a nossa crítica gospel, o Tomé não acreditou, o Tomé duvidou, e nós não. Não é assim? Então veja, Jesus falou: sou eu. Mas aí o Pedro falou o quê? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aqui é que a coisa fica interessante. O Pedro, como eu falei para vocês, ele conhecia tudo sobre mar. Ele sabia o que era possível e impossível acerca do mar, acerca da pesca, acerca dos barcos. E você lembra como foi que Pedro foi chamado por Jesus? Volta um pouquinho aí em Mateus, ou vou Lucas 5, de 5 a 8. Lucas 5, de 5 a 8, a gente vai ver que Pedro tinha acabado de passar uma noite horrorosa, sem tempestade. O mar estava bom, estava tudo lindo, ele precisava de uma grana, não conseguiu pescar nenhum peixe. Jesus chegou ali na praia, aí falou: olha, filho, joga a rede para cá, joga a rede para cá. E o que o Pedro fala? Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro tinha visto Jesus fazer algo extraordinário e impossível no mar. Jesus tinha mudado a lógica do mar. Não era hora de ter peixe, não era hora de ter aquela quantidade de peixe, não era hora de ter a quantidade de peixe naquela hora, naquela posição, que ele já estava muito mais perto da praia. E eu achei tremendo. Eu tenho aquele aplicativo The Chosen, não sei se vocês conhecem, os escolhidos, os discípulos, já viram isso aí? Vale a pena, baixe, é grátis, você pode assistir, é como se fosse um seriado Netflix, gospel, muito bem contada a história. E essa cena do Pedro, a maneira como eles fizeram os peixes chegar na rede, é uma coisa tremenda, mas é tremenda, eles tiveram grandes sacadas para fazer aquilo. Então o Pedro, ele já tinha revelação do Senhor, acerca dele ter acalmado a tempestade.
ele já tinha revelação do Senhor acerca do Senhor não respeitar as lógicas e nem as regras dos oceanos. Ele talvez conhecesse um pouco da palavra ou não, ele pelo menos ele achou que já que Jesus está fazendo alguma coisa, e ele tem chamado a gente para andar junto com ele, eu quero fazer alguma coisa igual a Jesus. Então ele juntou, talvez ele processou toda aquela ideia na cabeça dele, como eu falei para vocês, eu estou hipotetizando, viajando, organizando textos, impressões, não para dizer o que o Pedro fez, mas para dizer o que eu espero que você e eu possamos a fazer e aprender com essa situação da vida de Pedro. E o que acontece? O Pedro ouviu Jesus falar o que para ele? Versículo 29 de Mateus 14. Jesus disse para Pedro: vem. Sabe de uma coisa? Essas são as oportunidades para Jesus nos revelar o seu poder, se tivermos fé. Agora é a hora. Muitos de nós já falamos: Deus, se o Senhor fizer me chamar desse jeito, eu vou. Se acontecer, eu sei que você deve, né? Jesus. Aí quando chega a hora ele fala: vem. 6. Só quem joga truco entende isso. Vai, vem mesmo. E aí o que o Pedro falou? Eu vou. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Querido, querida, sem ser Jesus, nenhuma outra pessoa na história da humanidade fez isso aqui. Olha o versículo na íntegra, o versículo registrado. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que maravilha! Se parasse aqui seria extraordinário, já imaginou? O Pedro ia começar a conversar com Jesus, talvez ele começasse a zoar com os outros discípulos: e aí, eu estou aqui com Jesus, ó. Ele está me contando umas coisas que ele não vai contar para todo mundo, ele só fala quando ele está em pé sobre as águas, é o lugar da revelação, aqui que é o negócio. Que monte de oração, que nada, aqui sobre as águas é muito melhor, não é? E talvez os outros falem: caramba, olha que coisa, o Pedro está lá, é o Pedro mesmo. Não, são 2 fantasmas. Não, o Pedro saiu daqui e foi encontrar com ele, então é Jesus, porque Jesus falou para ele ir, e seria um reboliço no barco. Fundariam a primeira igreja batista dos que andam sobre as águas. Sei lá porque batista, presbiteriana, pentecostal. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Queridos, quantos de nós já tomamos uma decisão, um propósito com o Senhor, e a gente saiu do barco, da nossa zona de segurança, e começamos a fazer algo que era impossível a gente fazer, porque o Senhor tinha dado uma palavra, e nós começamos, e a coisa vai, e a gente vai, a coisa vai, a gente vai, mas aí a ameaça, vem o medo, vem a oposição, e a gente para no meio, e a gente desiste, a gente perde a bênção, a gente volta 3 casinhas para trás, e agora tem que andar mais 4 para frente, 3 para o lado. Quantas vezes você e eu já retrocedemos de situações tremendas que Deus abriu para nós, que Ele nos fortaleceu, que Ele nos falou, que Ele nos conduziu, e começamos a viver milagres, e aí olhar para a força do vento, olhar para, sabe que é a força do vento aqui? Eu creio que uma das maneiras de a gente entender a tempestade é o príncipe das potestades do ar. O diabo trabalha nas tempestades também, o Senhor entrega para que o diabo pratique alguma coisa que nos leve a ser provado. Ah, Haroldo, que absurdo, como é que Deus vai usar o diabo? Você nunca leu como é que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o próprio Espírito Santo de Deus. Vai ler sua Bíblia. O Espírito Santo sabe o que o diabo vai fazer, porque o Espírito Santo é Deus. E Ele nos permite ter confrontos espirituais com as trevas, porque Ele quer ensinar para principados e potestades a sabedoria dEle através da igreja. O Senhor quer nos dar estratégias de vitória para que nós venhamos a vencer as trevas, porque as trevas já estão vencidas pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor às vezes permite que o diabo ache que vai acabar com a vida do crente. E aí o Senhor vai e cria aquela situação tão tremenda que as trevas saem batendo cabeça e o crente sai fortalecido e firmado e se levanta em glória, o nome do Senhor Jesus é glorificado, e Ele ensina a sabedoria dEle a principados e potestades, porque Ele é Deus. O diabo não faz nada contra a gente que o Senhor não saiba. Não acontece de um dia, eu já falei isso várias vezes, eu estar distraído conversando com um anjo, aí ele olha e fala: ih, olha o que aconteceu. Deus reina.
Até mesmo as situações que para a gente podem ser situações mais difíceis e mais traumáticas, o Senhor sabe qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele não perdeu o controle, e se der tudo errado aqui, o pior pode acontecer aqui, é morrer com Jesus, é estar liberto disso tudo, é entrar na glória, e estar para sempre com o Senhor, e encontrar a turma que vai voltar já já para buscar todos os que estão vivos no dia da volta de Jesus, e vamos encontrar com o Senhor nos ares, e vamos estar para sempre com o Senhor. O que nos pode fazer o homem? O que nos pode fazer o diabo? Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui nessa vida? A palavra de Deus diz que é leve e momentânea tribulação, que não pode ser comparado com o eterno peso de glória que há de se revelar naquele dia. Nós somos imortais em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Qual é o maior problema, qual é a maior ameaça que você possa estar vivendo, ou eu possa estar vivendo? Não se compara, não se compara. Então, o vento ali, o diabo, quando nós estamos fazendo alguma coisa extraordinária, ele quer chegar para a gente e falar: você já olhou para baixo? Olha, você vai sair da sua casa para pregar o evangelho para essa pessoa que você nunca viu na vida. Você vai orar por essa pessoa para ela ser curada, para ela ser cheia do Espírito Santo? Você vai realmente fazer esse movimento? Você vai tomar essa decisão? Você pirou. Tudo que é da palavra de Deus confronta a nossa lógica. Por isso que é necessário praticar, exercitar fé. O que é normal, o que é razoável, o que é racional, o que é possível, o que é conhecido, o que faz sentido de acordo com as cabeças pensantes deste mundo, qualquer pessoa faz, ateu faz, endemoniado faz, porque é lógico, é normal. Mas somos chamados a fazer algo que vai além das nossas possibilidades, além dos nossos recursos, além de quem nós somos, baseado no que a Bíblia diz, baseado em experiências anteriores com o Senhor. Esta situação, ela é uma ação que só pode ser concluída quando fazemos pela fé. E para fazer pela fé, o que nós precisamos é ter textos da palavra de Deus que fundamentem aquilo que Deus nos chama a fazer. E Ele nos chama a fazer, mas tem uma hora que você e eu precisamos decidir sair do barco. Se Ele fizer aparecer uma pista de concreto no oceano, Ele poderia fazer. Não é fé, é lógica. E Ele disse: vem. Pedro foi, andou, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora, sabe o que a religião evangélica muitas vezes fala na nossa cabeça? O Pedro afundando, aí sabe o que Jesus vai falar para ele? Bem feito, agora afunda. Eu falei para você que você tinha que crer, você não creu, eu dei a palavra, eu dei exemplo, você viveu, você passou a tempestade, você viu como eu te chamei, você viu os textos da Bíblia, você afundou aí, agora te vira, Pedrão. Aliás, olha, afunda mesmo, porque você não vai sair daí, porque você não creu, porque tem gente que vê Deus assim. Você já viu gente que acha que Deus é desse jeito? Deus castiga. Deus não castiga, Deus entrega as consequências dos nossos atos quando desobedecemos a palavra dEle. Deus nos ama. Deus nos quer fortalecer, Deus nos quer levantar quando nós caímos, porque tentamos algo extraordinário e erramos. Eu acho que Jesus ficou mais orgulhoso de Pedro do que chateado com Pedro. Ele ficou meio triste, porque ele falou: puxa vida, Pedro, por que você duvidou? Né? Como é que o versículo vai? Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem, eu estava tão feliz, eu estava tão orgulhoso de você, Pedro, mas tudo bem, sabe o que vai acontecer? Eu vou ver se você, a partir daqui agora, quando você passar por essa experiência, eu vou investir mais um tempo em você. Talvez daqui a um tempo você vai ressuscitar mortos, aleluia. Talvez daqui a um tempo você vai expulsar todos os demônios. Talvez daqui a um tempo você vai pregar de uma maneira tão tremenda que milhares de pessoas vão se converter através da sua vida com uma única pregação. Pedro, eu vou continuar trabalhando com você, desenvolver a tua fé, porque você tem um potencial tão tremendo que talvez vai chegar um momento que você vai andar e a tua sombra vai curar as pessoas vão ser colocadas do seu lado, porque você está tão cheio de fé que a sua sombra vai curar as pessoas, Pedro. Então eu vou investir em você. Eu não quero ficar chateado nesse momento, porque eu sou Deus, eu sei o que está acontecendo.
acontecendo, não quero que você desanime, mas Pedro, não faça mais isso, não duvida mais, Pedro, sai do barco e anda e vai além, porque eu tenho algo para fazer através da sua vida, eu não vou desistir de você. Os discípulos podem achar que você afundou, a humanidade cristã que virá pode achar, mas eu sei o que aconteceu na tua vida, eu sei o que eu estava trabalhando agora, eu sei o limite que você rompeu ao ousar sair do barco. Vamos juntos, eu vou fazer você. Eu falei para você que você ia ser pescador de homem, eu não desisti de você. O Senhor não desistiu de você. Não importa que você tentou e não deu certo e voltou para trás. Não importa que você deu um passo de fé, começou a caminhar e parou no meio do caminho. Não importa se deu errado essa primeira, a segunda, a terceira ou a quarta tentativa da sua vida. Jesus não desistiu de você e nem de mim. Eu estou aqui porque Ele não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Podia ter largado, podia falar: Haroldo, chega, cansei de você, vou chamar outro. Só nós podemos desistir. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. Aquela situação, com certeza, Pedro trabalhou mais. O destino de Pedro foi extraordinário. A igreja de Jesus, realmente, ela teve o fundamento em Pedro. Não como o primeiro Papa, mas como aquele que fez a declaração profética de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração profética de Pedro fez com que Pedro fosse o lançador do fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Não é Pedro, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra de prumo, tudo está sobre Jesus, Ele que sustenta todas as coisas da igreja, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Mas entenda, Pedro saiu de lá, e a gente pode achar que estava tudo bem. O Pedro negou Jesus na hora da crucificação. Jesus é longânimo. Quando Jesus voltou da ressurreição, Ele foi procurar quem? Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, aí o que Jesus faz? Pergunta para ele 3 vezes: você me ama? Eu não sei onde você errou, eu não sei onde você parou, eu não sei onde você desistiu, eu não sei onde você se frustrou, se você tentou fazer algo extraordinário e parou. Eu não sei onde você foi ferido na sua vida, porque o diabo ele quer paralisar aqueles que o Senhor vai usar. Entenda, o diabo ele gasta tempo especial em paralisar pessoas que de alguma maneira o mundo espiritual sabe que vão fazer a diferença. A questão não é o que você vai fazer com o que aconteceu para trás, que não dá para mudar. A questão é o que você vai fazer daqui para frente. O Pedro encontrou um destino tremendo com o Senhor, e um destino tremendo com o Senhor está à disposição sua e minha. Então nós precisamos decidir o que faremos. A palavra nós temos ouvido, muitos de vocês e eu tivemos muitas experiências com o Senhor, muitos de vocês neste lugar já ouviram experiências, testemunhos, gente falando, gente tremenda, compartilhando desde o começo da igreja, tiveram nesses púlpitos falando. Mas nós não somos chamados para ficar assistindo quem já fez coisas extraordinárias, nós somos chamados para viver coisas extraordinárias. Estamos entrando em um tempo em que vai ser cada vez mais difícil ser crente neste mundo, e o Senhor escolheu você e eu para sermos crentes nesta geração, neste tempo, é porque Ele sabe o potencial que Ele escondeu em cada um de nós. A palavra de Deus fala em tesouros em vasos de barro. Se você olhar para você no espelho, você sabe que você não pode fazer nada, com certeza, mas não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando do que Ele escondeu aqui dentro. Ele está falando da vida de Jesus que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus que se move em você. A palavra de Deus nos diz pela boca do apóstolo Paulo que a plenitude de Deus habita em nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito habitam em nós. Então precisamos decidir o que fazer. Nessa manhã eu quero te convidar a rever a sua vida. Se alguma coisa que te feriu e te parou no passado, e você desistiu a sua caminhada, é dia de voltar, porque o Senhor não tem isso para você. Você não pode parar em uma pessoa, parar em uma coisa, parar em um relacionamento, parar no teu pai, parar na tua mãe. O Senhor Jesus, Ele quer que a gente levante e ande em nome de Jesus, e enquanto fazemos isso, Ele vai nos transformar, Ele vai nos curar, Ele faz tudo o que é necessário, só que nós precisamos fazer a nossa parte, que é sair. Talvez você já decidiu ousar algum dia,
Eu conheço pessoas que já tiveram ministérios tremendos e pararam em algum momento no meio do caminho. É tempo de andar, é tempo de levantar e andar. Você que está em casa, é com você que eu estou falando. Parou o ministério, parou o que servia a Deus. Por quê? Porque um dia a tempestade parecia maior. Porque um dia parecia que não era Jesus que estava no barco, nem no mar, nem em lugar nenhum. Parecia que Jesus tinha deixado só. E tem um lugar que a Bíblia fala de Deus nos deixar sós. A palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor fala alguma coisa, vou parafrasear o versículo, ele diz o quê? Por um breve momento eu te deixei, mas com amor eterno eu te atraí. Se a mulher que amamenta pudesse se esquecer do filho que mama, ainda assim eu não me esqueceria de você. E aí o texto fala algo profético, fala, vê, eu tenho o seu nome marcado na palma da minha mão. Quando Jesus foi para a cruz, em João 17, ele faz a sua oração final, a oração sacerdotal, a oração de entrega, e ele estava orando por aquelas pessoas que estavam com ele naquele dia. Aí sabe o que Jesus fala? Ele fala o seguinte, não oro somente por esses aqui, mas eu oro também por aqueles que vierem a crer no meu nome, aleluia. Antes de ir para a cruz, Jesus orou por você, Jesus orou por mim, Jesus te viu, Jesus me viu, e Ele foi porque Ele te ama, Ele pagou aquele preço. Se Ele pagou aquele preço, o que nessa vida pode te paralisar? Se Jesus fez o que fez, qual é o problema, qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é a ameaça, qual é o vento que pode nos afastar de fazer a vontade dEle para nós? Meu querido, minha querida, é tempo de nós sairmos dos lugares parados, é tempo de nós sair dos lugares onde eventualmente nós até tentamos fazer algo bom e não deu certo. Não significa que é para parar para sempre, significa que é para levantar e andar, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Você é poderoso nas mãos de Deus, você é uma bomba de Deus contra o inferno poderosa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você é igreja, nós somos igreja, e nós juntos podemos fazer a diferença na vida de pessoas, podemos fazer a diferença na vida de bairros, de cidades, de nações. Nós já temos tocado muitos lugares impossíveis para o tamanho de igreja que nós somos, e o Senhor quer que nós possamos pensar longe, pensar alto, pensar poderosamente, porque o trabalho é dEle, não é nosso, o poder é dEle, não é o nosso. Só tem uma coisa que Ele não pode fazer com você e comigo, é te obrigar a sair do barco. Se nessa manhã o Senhor está te chamando a sair do barco, vamos orar, convidar vocês a ficarem de pé.